Uma boa noite a todos os irmãos aqui presentes, as visitas, quem está nos visitando aqui, seja muito bem-vindo, levante sua mão. Seja bem-vindo aqui à Igreja Adventista Sétimo Dia do bairro de Ubiópolis, Penomiro, né? E é um prazer estar aqui trazendo a palavra do Senhor para todos vocês, né? Me chamo Ivan, para quem não conhece, sou sobrinho da Margarida e do seu Onofre, né? E que possamos hoje estudar e aprofundar na palavra do Senhor, né? Nesse dia 12 de outubro de 2025, né? Dia da criança, né? Quantas crianças tem aqui? Parabéns para o seu dia, né? Eu que trabalhei 8 anos com crianças, né? Então, é um privilégio, né? Estar falando com esse público, né? Com as nossas crianças, que Deus as ama e as quer bem, né? Vamos então orarmos para começarmos essa mensagem, né, de hoje, que é uma mensagem muito importante para os nossos dias e nossos tempos, né? Vamos fazer uma breve oração para iniciarmos essa mensagem. Querido Deus, esteja nos abençoando durante essa tua palavra aqui, que o Senhor esteja me guiando e me orientando para trazer a tua palavra às pessoas aqui. Seja cada um de nós nos dê um bom culto, né, uma boa palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, o tema da nossa mensagem é esse: o justo vai viver pela fé, né? E os textos que eu escolhi para lermos estão em Romanos 1, 16, 17, né? E o Salmo 46. Vamos ler Romanos 1, 16, 17 primeiramente. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito na palavra de Deus, o justo viverá pela fé. Agora o Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, como nós cantamos esse hino, né, Castelo Forte, é um hino muito importante para nós, porque nesse mês de outubro, no dia 22 de outubro, nós comemoramos, né, a criação do movimento adventista, que Deus, né, por meio da profecia de Daniel 8,14, fez surgir o movimento adventista. Mas a gente esquece também que tem uma data, nesse mês, 31 de outubro, que foi o que deu o significado ao movimento adventista, que é o dia da Reforma Protestante. E como nós cantamos nesse hino, Castelo Forte, um hino de 500 anos já, esse hino, Castelo Forte, tem 500 anos, que foi feito por um ex-padre chamado Martinho Lutero, e por meio desse ex-padre, que saiu, rompeu com a Igreja Católica, nós temos a liberdade de sermos o que somos, protestantes, né? Antigamente nós éramos conhecidos como protestantes, mas hoje, né, é conhecido como evangélicos. Mas só que hoje a gente vai ver a importância, né, dessa mensagem, porque o povo tem esquecido o porquê nós somos o que somos, né? Então vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, como lemos aqui. E nós vamos ver a situação da igreja, né, como estava antigamente. Depois da era apostólica, dos apóstolos, né? Depois ali que passou o período dos apóstolos, do apóstolo João, no Apocalipse, depois que a Bíblia foi concluída, os cristãos eram muito fiéis. E o Império Romano perseguiu o povo naquela época. E mandava até matar, jogava os cristãos para os leões. Mas aí, quanto mais se matava cristãos, era como o sangue desses cristãos era como semente. Quanto mais se matava cristãos, mais cristãos surgia. O sangue dos cristãos era tido como semente. Até que o Império Romano, do primeiro imperador, de um dos primeiros imperadores, chamado Constantino, resolveu fazer o quê? Vamos nos unir a esse povo, que a gente não consegue vencê-los. E aí surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja existente naquela época, que era uma grande potência política e religiosa. Ela comandava tudo, até a política, né? Coisa que a Igreja Católica fazia. Ela comandava a política, comandava a religião, comandava tudo, né? E o Papa era visto como um Deus, né? Como representante de Cristo,
E a salvação era ensinada como algo que se alcança por méritos, penitência e indulgência. Então, a salvação era por obras, não era pela graça de Deus. Porque os papas faziam com que as pessoas davam dinheiro lá na Igreja Católica para tirar as pessoas do inferno ou do purgatório, né? E assim, por exemplo, como nós vimos no vídeo, né? Assistimos no vídeo, eles tinham que comprar uma folha, que era a chamada as indulgências, que era assinada pelo Papa, uma carta, que era assinada por ele, que ele falava assim, ó, quem comprasse essa carta da Igreja Católica, que era assinada pelo Papa, conseguia sair do inferno ou do purgatório e ia para o céu. Mas isso era contrário à palavra de Deus, né? E as Bíblias, eles trancavam as Bíblias em quartos, né? E era acorrentada nos púlpitos em latim. Ninguém podia ler a Bíblia naquela época, porque os padres trancavam, né, a Bíblia nos seus quartos, lá nos seus mosteiros. Então o povo vivia com muito medo disso. O povo vivia com muito medo. A Inquisição era o quê? Era quem falasse contra o Papa e contra a Igreja Católica naquela época era perseguido, né? E tinha a falsa doutrina do purgatório, porque as relíquias sagradas, por exemplo, pegavam um pedaço de cruz, né? Pedaço de madeiras, qualquer madeira que vinha lá na floresta, e cortavam ela em pedaços e falavam que era a cruz de Cristo. Pegavam um pedaço de pano e falavam que era uma roupa de Cristo. Então essas vendas de indulgência compravam o perdão dos pecados. Mas Deus usou um homem, um reformador chamado Martinho Lutero, que era um monge agostiniano que buscava paz com Deus e encontrou a verdade que mudou a história da humanidade. Este homem, ele queria ser advogado, mas por uma ironia do destino, por uma ironia da vida, quer dizer, ele fez o quê? Ele estava num dia de tempestade, indo para outro local, numa estrada, e estava chovendo forte, e de repente veio um raio, caiu próximo, ele quase o matou. E naquele momento ele decidiu servir a Igreja Católica, como padre, como monge, e ele virou professor de teologia também. Um dia ele estava lendo Romanos 1, 16, 17, essa passagem que nós lemos, e essa passagem foi como um trovão no seu coração. Porque ele viu, quando ele foi em Roma uma vez, visitar Roma lá junto com outros padres, foi mandado lá para ver como é que era Roma, ele ficou abismado porque as pessoas pagavam indulgência, tinham que subir escadas. Quem assistiu o filme do Martinho Lutero entende isso. Tinha que subir escadas, pagar penitência para ter perdão dos pecados. Mas quando ele leu aqui que o justo vai viver pela fé e por sua graça, né, ele viu que não era por obras, como a igreja romana estava fazendo ali. E essa passagem foi como um trovão no seu coração. E ele percebeu que a justiça de Deus não é apenas condenação, mas provisão e justificação para o pecador. E o justo vai viver pela fé aparece em outras passagens, como Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38. Isso mostra que a graça está a graça e a justificação pela fé, que é a salvação por meio do sangue de Cristo somente, que o pecador tem a graça, está permeada pela toda a Bíblia, né? Isso que a Igreja Católica estava fazendo contrário à palavra de Deus. E esse monge, esse padre, começou a ver isso, esse padre, e começou a ver, ó, não é assim. Ele estava começando a alertar o povo. A salvação é por meio de Cristo Jesus, não é por essas obras, né? Que é as obras que a igreja faz, né? Para redimir o pecador. Outras passagens também confirmam isso. Romanos 3, 23 e 28, que diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Concluímos, pois, como é justificado pela fé, sem as obras da lei. E o que é justificação? A doutrina da justificação pela fé. É o ato jurídico de Deus declarar o pecador justo. Não por seus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Então, não é um mérito nosso a salvação, vem por meio de Jesus Cristo, não pelas obras ou as tradições da igreja católica, como era ensinado no passado, né? Em Gálatas 2,16 diz, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A fé é o canal e não a causa. A causa da salvação é a graça de Deus. O meio da salvação é a fé em Cristo e o objeto da salvação é a obra consumada de Cristo. Nós somos salvos pela graça e não por obras.
Em Efésios 2, 8 a 9 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para ninguém se glorie. As obras é só um resultado, irmãos, da nossa salvação. Se nós somos fiéis ao Senhor, nós seremos obedientes a Ele, mas não que isso se torne a principal fonte de nossa salvação, que a principal fonte é a justificação pela fé em Cristo e no sacrifício que Ele fez para nos salvar, né? E quando nós estamos salvos, nós faremos boas obras, porque nós já estamos salvos. É o resultado da nossa salvação, da nossa vida, em comunhão com Deus, uma vida salva, né? Como fala Efésios 2,10. Daquele movimento da Reforma Protestante, surgiu os 5 fundamentos, o porquê somos protestantes hoje, né? Que é chamado os 5 solas, né? Que é em latim, traduzindo para o português, os 5 solas são, primeiro, o sola escritura, que é somente a escritura como autoridade final, né? Somente a Bíblia é a nossa autoridade, não é a tradição da Igreja Católica, mas é a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. A sola fide, que é somente a fé como meio de justificação, né? Somente a fé, né? Que nos justifica. Só a graça, sola gratia. Somente a graça como fonte da salvação, Efésios 2, 8 e 9. O quarto, solos Christus. Somente Cristo como nosso mediador. Não é Maria, não é José, não é João. Quem é o nosso único mediador é Jesus Cristo, e por ele vivemos. E a última aqui é o soli Deo glória, que é toda glória somente a Deus, Apocalipse 4, 7. Esses princípios confrontavam os abusos e tradições humanas e heresias acumuladas por séculos. Então essas 5 solas, ou esses 5 somentes, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a glória de Deus, é o que nos forma a base para a nossa fé, né? E não devemos nos esquecer disso, né? Lutero e as 95 teses. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as 95 teses contra a venda de indulgências na porta da igreja de Wittenberg. Ele não queria dividir a igreja, mas reformá-la pela luz das Escrituras. Mas como a igreja não aceitou, ele teve que romper com ela. E suas teses giravam em torno do verdadeiro arrependimento, do abuso de poder e da falsa segurança vendida pela igreja. Assim como Lutero, houve outros reformadores que antes dele surgiu, né, que pregavam verdades da palavra de Deus, alertando os padres, papas daquela época, para sair daquelas falsas doutrinas que estavam ensinando. Temos aqui João Calvino, né, que enfatizou a soberania de Deus, ali a imagem dele ali, que vocês podem ver, e a centralidade das Escrituras. Temos o Ulrico Zwingli, promoveu reformas profundas em Zurique, voltar à simplicidade, autoridade bíblica. William Tyndale traduziu a Bíblia para o inglês, selando sua fidelidade com martírio. John Knox levou a reforma à Escócia, fundando o presbiterianismo. John Wycliffe organizou a primeira tradução completa da Bíblia para o inglês, condenou o sistema de venda de indulgências e a vida perdulária e luxuosa de muitos padres, bispos e religiosos sustentados com o dinheiro do povo. E um dos últimos aqui, que eu quero mencionar, o último, é John Hus, que esse foi um grande mártir e reformador, que inspirou os outros a continuar a reforma protestante. Hus se tornaria um herói para Lutero e muitos outros reformadores, pois Hus pregou temas chaves da reforma, como hostilidades e indulgências. Um século antes de Lutero elaborou seus 95 antes de Lutero elaborar suas teses. Mas os reformadores também olharam para a vida de Hus em particular e o seu firme compromisso em face da brutalidade e astuta da igreja. Ele recusou uma última chance de se retratar diante da fogueira. Ele foi levado à fogueira por causa de suas crenças e disse: Senhor, é por ti que eu pacientemente suporto essa morte cruel. Peço-te que tenha piedade de meus inimigos. E ele ouviu recitando os salmos e cantando quando achamos o consumido. E ele disse: pode matar o ganso, porque o nome deles tem uma tradução que simboliza ganso, né, lá para eles. Mas daqui a 100 anos aqui suscitará um cisne que não poderão queimar. E depois de 100 anos apareceu Martinho Lutero, né, com as 95 teses. Então todos esses homens estavam dispostos a morrer pela verdade, né, que descobriram na palavra de Deus, né? A reforma e a liberdade de consciência, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará.
A reforma devolveu ao povo o direito de ler a Bíblia, porque antes quem podia ler a Bíblia era só os papas, bispos, né? Em latim ainda, não era na língua do povo. Mas Lutero traduziu a Bíblia para a língua das pessoas. Elas puderam ter direito a entender a Bíblia. A liberdade de consciência diante de Deus e o acesso direto a Cristo sem intermediários humanos. A aplicação para nós hoje. Vivemos tempos de nova escuridão espiritual. Muitos buscam salvação por obras, por sacramentos ou por emoções. A reforma poderia dizer que foi uma faca de dois gumes, que enquanto produziu movimentos verdadeiros ou verdadeiro como o nosso, também produziu os falsos movimentos de igrejas evangélicas que só pregam a salvação por obras, para comprar lencinho, né? Água ungida. O que esses neopentecostais fazem atualmente, né? Fazendo um desserviço que foi feito na Reforma Protestante. Comprar salvação por meio de comprar lenço de pastor, com suor de pastor, né? Com chave ungida, com um monte de coisa. Estão voltando a criticar a Igreja Católica, mas estão fazendo as mesmas coisas, né? Então esse é o problema do protestantismo atual, né? E sem dizer que estão fugindo totalmente da palavra de Deus, né? Que não querem seguir os mandamentos, né? Não querem guardar o sábado, que é o dia do Senhor, e outras coisas mais que precisam ser faladas, né? Precisamos voltar à palavra, a Bíblia como única regra de fé e prática. Devemos viver pela fé, não por medo, não por mérito. Devemos proclamar a graça, andando. Ainda há milhões que vivem em engano religioso, né? Devemos reformar nosso coração. Reforma não é apenas externa, mas interna. Vamos terminar com esse pequeno vídeo aqui, que esse irmão está nos alertando para não sermos simplesmente evangélicos, mas protestantes de verdade, que protestam ainda contra o erro, que atualmente muitos já estão unindo com o Papa, né, como a gente está vendo. Muitas religiões protestantes saíram dela, que era para protestar contra ela, está voltando novamente ao servil e ao jugo do catolicismo romano, né? E depois passo o vídeo, 5 minutos, e a conclusão. A reforma protestante não terminou. A reforma protestante foi mais do que um evento histórico, foi o início de um despertar espiritual, onde a verdade é esquecida, a escuridão volta. Nós somos chamados a ser reformadores hoje, leais à Bíblia, fiéis à graça e cheios de fé e proclamar as 3 mensagens angélicas do Apocalipse 14. Apelo. Você tem vivido pela fé ou por esforço? Tem confiado na graça de Deus ou em suas obras? Hoje Deus está te chamando a crer verdadeiramente em Cristo. Volte à palavra, volte à fé pura. Seja um reformador em sua geração. Então nós devemos ser, irmãos, reformadores e não voltar atrás, se unindo com o catolicismo, né? Mas cumprindo nossa missão que temos até os últimos dias, né? E nós somos chamados o povo remanescente da profecia. Diferente de todos esses movimentos protestantes que caíram, que foram à luz naquela época, mas caíram, hoje nós temos a verdade para proclamar ao mundo que Jesus está voltando, né? Que precisamos guardar os mandamentos, que o sábado é o dia do Senhor. Essas verdades, nós somos conhecidos como igreja protestante restauracionista, porque nós estamos restaurando coisas que as outras igrejas perderam com o tempo, que não quiseram mais fazer. E nós precisamos restaurar com a graça de Deus hoje, né? Vamos cantar o hino, que foi o hino que nós cantamos em 2017, da igreja, que lembra como foi aquele tempo e a graça de sermos protestantes nos dias de hoje, né? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, que nós continuamos a ser reformadores protestantes fiéis à Tua palavra, e não meros evangélicos, como tem acontecido por aí, que muitos estão fugindo da Tua palavra e se conformando com o mundo ou com o catolicismo, Pai. Nos dê força para ser reformadores verdadeiros com o Teu poder. Seja com cada um de nós, nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.